Você já imaginou uma batalha onde os soldados improvisam até para proteger seus tanques? Parece coisa de filme, mas é a dura realidade enfrentada na guerra moderna. Rússia cria suas próprias defesas, transformando peças comuns em obstáculos improvisados, feitos às pressas, muitas vezes com resultados desastrosos. Que tipo de loucura é essa? Será que essas tentativas desesperadas estão realmente ajudando ou só agravando a situação? No campo de batalha, tanques são essenciais, mas suas fragilidades aparecem quando menos se espera. Um simples erro na instalação de uma defesa caseira pode significar o fim de toda uma máquina de guerra. Imagine o som de motores queimando, cabos chamuscados. Uma explosão inesperada que transforma um poderoso equipamento em entulho. Pode acreditar, soldados russos estão colocando suas próprias máquinas em risco, tudo na esperança de sobreviver aos ataques precisos dos drones inimigos. E o que dizer das criações tão bizarras que os russos apelidaram de Turtle Tanks? Estruturas que parecem saídas de um desenho animado, feitas com materiais improvisados, tudo para enganar o inimigo. Mas essas armaduras de mentira estão servindo para algum propósito? Ou estão apenas acelerando a destruição dos tanques? A persistência em criar defesas improvisadas revela uma verdade perturbadora. A falta de equipamentos militares modernos está levando a uma corrida desesperada por soluções gepardas. Você já ouviu falar em copcages? São ao mesmo tempo uma esperança e um grande risco, colocados na parte superior dos tanques. Esses dispositivos tentam fazer os projéteis explodirem antes de atingir o alvo. Mas há um problema sério. Muitos desses dispositivos improvisados estão causando mais dano do que ajudando. Alguns quebram em poucos quilômetros, deixando os tanques completamente vulneráveis. Os próprios soldados russos estão descobrindo que suas criações caseiras podem ser a sua ruína. Imagine o barulho de explosões, cabos soltos ao vento, uma verdadeira confusão de peças e fumaça. E por que eles fazem tudo isso? Porque a armadura reativa moderna, aquela que poderia proteger esses veículos, simplesmente não está disponível ou foi mal instalada. Para piorar, muitas dessas proteções antigas já têm décadas de uso e estão totalmente desgastadas. E nem é preciso dizer que a instalação incorreta dessas peças gera um risco ainda maior. As próprias equipes russoizadas de manutenção estão deixando de colocar ou ajustando de forma errada as proteções. Resultado? Tanques que deveriam resistir a ataques agora estão se despedaçando de dentro para fora. A guerra, infelizmente, revela o quanto a falta de equipamentos de qualidade pode transformar força em vulnerabilidade. Esses improvisos podem parecer uma estratégia, mas na verdade mostram a fragilidade de uma operação mal equipada. No final, quem paga o preço são aqueles que confiavam na sua própria arma, enquanto o inimigo avança, implacável. Você consegue imaginar o som de explosões, o cheiro de fumaça, o frio na espinha ao pensar no futuro dessas máquinas e seus homens? A batalha continua, e a verdade é que muitas vezes, o que deveria proteger só acaba destruindo. Imagine a world onde a tecnologia de proteção quase não consegue manter uma batalha. As defesas improvisadas que vimos na Ucrânia revelam isso. Cabos, arame de metal, troncos de madeira, tudo para tentar bloquear os drones inimigos. Mas a verdade é dura. Essas soluções mal conseguem oferecer resistência duradoura. Muitas vezes apenas forçam os ataques a aumentarem antes de destruírem o alvo. Por que tantas dessas estratégias nascem da necessidade? Porque a Rússia não fornece a blindagem reativa essencial para proteger seus tanques. Conhecidos como XAR Manglis, esses dispositivos absurdos até foram ridicularizados por militares ucranianos. Alguns chegam a parecer tanques de tartaruga, quase irreconhecíveis, mas funcionais na cabeça de quem luta por uma vantagem. Porém, há um detalhe assustador. Essas defesas improvisadas começam a destruir suas próprias máquinas. Em uma entrevista recente, um tanqueiro russo revelou que ao colocar os XAR Manglis diretamente na torre, o risco de falhas aumenta drasticamente. As transmissões, responsáveis por transmitir força do motor para as pistas, simplesmente queimam. Imagine a sensação de medo ao ouvir o som de uma transmissão que trava. O tanque fica parado completamente inútil. Os soldados, desesperados, acabam destruindo seus próprios veículos na tentativa de evitar ataques aéreos. Quanto mais tentam improvisar, mais se prejudicam. O que antes parecia uma solução temporária virou uma armadilha fatal. Na luta pelo controle de terreno, a improvisação está trazendo consequências devastadoras. É como se, ao tentar se proteger, eles acabassem arrancando a própria vida dos veículos de guerra.
Esses tanques de um lado agora estão mais frágeis do que nunca, vítimas de uma estratégia que ameaça destruí-los antes mesmo da batalha começar. Você consegue imaginar o que está por trás dessa tragédia? Como o próprio esforço para proteger pode destruir? Uma corrida contra o tempo, onde a sobrevivência depende de uma tecnologia que na prática, parece estar se voltando contra seus criadores. E a guerra, cada vez mais, se mostra não apenas de fogo e aço, mas de uma batalha silenciosa de inteligência e improviso, que pode ser fatal. Ao tentar proteger seus tanques, os soldados russos estão, na verdade, destruindo-os. Você já se perguntou até que ponto a desesperada tentativa de evitar ataques de drones pode estar levando à destruição total das próprias unidades de combate? A transmissão é uma peça fundamental de qualquer veículo, incluindo os tanques. Ela transfere a força do motor para as esteiras, permitindo o movimento. Quando queima, o veículo fica parado. Rússia, desesperada para manter seus tanques na linha de fogo, está usando dispositivos improvisados chamados XAR Manglis, feitos com cabos e explosivos de proteção. Mas, a que custo? Imagine sentir o calor do metal, o som estridente das explosões e o cheiro de borracha derretendo. Tentando proteger suas poderosas máquinas, os soldados colocam esses dispositivos na torre do tanque. Mas, o que parecia uma solução mágica logo se transforma numa armadilha mortal. A carga é enorme, e componentes críticos falham em questão de quilômetros. Um erro no posicionamento, ao colocar o dispositivo na torre, ao invés do casco, causa falhas irreparáveis na transmissão. Assim, um tanque pode se transformar em uma arma mortífera, incapaz de se mover. Um verdadeiro pesadelo de guerra. Seria isso uma estratégia ou uma loucura? Muitos especialistas acreditam que esses improvisos estão levando a uma destruição quase certa. O que acontece quando a transmissão queima durante uma batalha? O tanque fica incapaz de avançar, e seus tripulantes vulneráveis abandonam a máquina. Mas a lógica por trás dessa execução selvagem vai além de simples engano. Ela revela um problema maior: a falta de equipamentos adequados. Rússia já não fornece a quantidade necessária de armaduras reativas explosivas, aquele blindagem que poderia parar mísseis e drones inimigos. Os veteranos contam que antes reforçavam suas armaduras com peças de sorte e improviso, usando chapas de metal reforçadas, capazes de resistir, em teoria, a ataques de drones. Mas hoje, a realidade é outra. Na prática, eles criam suas próprias placas com peças de sucata, usando cargas de minas antigas, e as fixam nos tanques. Não há precisão, nem tecnologia de ponta. Apenas força bruta e esperança. E mesmo assim, ela nem sempre funciona. Muitas vezes, esses disfarces explodem sem causar danos ao inimigo, enquanto deixam a tripulação vulnerável. E o pior, o próprio equipamento improvisado falha, destruindo os tanques em uma velocidade assustadora. Por que os russos continuam assim? Por que arriscam a própria equipe e seus veículos, colocando-os à beira do colapso? A resposta aponta para uma crise profunda na logística e na preparação das tropas. A ausência de tecnologia avançada e a falta de peças resistentes transformam cada soldado numa espécie de sobrevivente improvisado, lutando contra a loucura da guerra, uma guerra onde, acredite às vezes, o próprio soldado termina destruindo seu próprio tanque. E a cada destruição fica a pergunta: será que há alguma salvação para esses veículos condenados? Ou eles estão fadados à extinção por uma estratégia que parece mais uma armadilha macabra? Antes, acreditava-se que os tanques russos poderiam resistir aos ataques de mísseis antitanque e drones ucranianos. Mas a realidade está muito diferente. Um tanqueiro ouviu atentamente as explicações de Tarasenko e revelou uma verdade perturbadora. Será que a armadura reativa que deveria proteger as máquinas de guerra virou uma verdadeira bagunça? Em veículos antigos era mais fácil, mesmo com a escassez de blocos explosivos. E ainda assim, eles tentaram. Ele contou que reforçaram o lado do atirador com 2 camadas, soldaram uma segunda no comando de tiro e colocaram telas de proteção. Conforme explicou, Rússia costumava fornecer armadura reativa suficiente para proteção parcial. Mas isso ficou no passado. Hoje tudo mudou. As peças que mostram nas propagandas parecem saídas de filmes na televisão do Kremlin. Nas laterais do convés, há versões caseiras feitas em oficinas de garagem. Chapas de metal, moldadas como placas de fábrica com cargas explosivas do charge de desencarceramento da mina UR-77, empilhadas de uma forma que às vezes, funciona a 50%. Imagine só, essas mãos habilidosas estão forçando a improvisação.
Desde junho de 2024, as forças russas começaram a criar suas próprias peças de armadura, usando oficinas de campo no meio do combate. É quase admirável. Sabendo que estão trabalhando com ferramentas limitadas, os soldados enchem recipientes com materiais explosivos de cargas de desencarceramento e os fixam nos tanques. Mas claro, ninguém pensa que isso seja uma solução definitiva. Essa armadura improvisada só funciona realmente na metade das vezes, na melhor das hipóteses. E só quando instalada na posição exata. E qual o maior problema? A precisão. Para que a armadura reativa funcione, os materiais precisam estar exatamente alinhados. Quando não estão, os blocos de explosivos podem nem detonar. Além disso, essa escassez de peças de armadura reativa é uma crise antiga. A tecnologia, quando utilizada corretamente, é inteligente. A ideia é simples: combater fogo com fogo. As caixas de armadura reativa são cheias de explosivos que disparam ao contato com um míssil antitanque ou drone. Mas com os recursos limitados, os russos estão construindo versões cada vez mais precárias. E aí fica a pergunta: será que toda essa improvisação não está, na verdade, condenando seus tanques a uma morte lenta? O que acontece quando uma arma de defesa improvisada começa a se transformar na maior ameaça para seus próprios tanques? No campo de batalha, as coisas não são tão simples quanto parecem. Os exércitos russos, desesperados, tentam proteger suas máquinas de guerra com soluções caseiras que parecem sacadas de um filme de ação barato. Você consegue imaginar? Tanques que deveriam ser fortalezas, transformados em verdadeiras bombas de efeito retardado. Tudo começa com o que deveria ser uma tecnologia inteligente, a armadura reativa explosiva. Quando usada corretamente, é uma verdadeira obra de engenharia. Pense numa caixa cheia de explosivos. Essas caixas são colocadas na superfície dos tanques. Na teoria, elas detonam ao serem atingidas por mísseis ou drones antitanque. A explosão, ao invés de penetrar, dispara uma onda que absorve e redireciona o impacto. Só que na prática, as coisas não funcionam assim. O que ocorre? Essas células de explosivos são construídas com múltiplas camadas. A primeira dispara a explosão, tentando neutralizar a ameaça. A segunda direciona a explosão para longe do tanque. A esperança é que o impacto seja absorvido, e o corpo de prova do tanque permaneça intacto. Parece eficiente, se tudo fosse feito de forma profissional. Mas aí vem o problema. Rússia não consegue equipar toda sua frota com a armadura de alta qualidade. Assim, a improvisação virou regra. E o que acontece quando essa armadura improvisada é mal instalada? Os estudos mostram que mesmo a armadura projetada com esmero, enfrenta uma série de problemas desde o início do conflito. Em 2022, relatórios indicaram que muitos tanques russos estavam sendo inutilizados. Por quê? Porque a armadura antiga, que data de época da Primeira Guerra Chechena, lá em 1994, começou a falhar. Não é confiável. Há 30 anos, ela perdeu a esperança. Ainda mais preocupante, os soldados russos não têm treinamentos adequados para instalar essa armadura. Relatórios do Reino Unido revelaram que muitos operadores simplesmente não sabem como colocar, ou colocam errado. Se a instalação estiver incompleta, cheia de lacunas, tudo vira um caos. O efeito? Gaps na proteção, que na verdade facilitam a destruição, e não a proteção. Assim, as próprias tentativas de reforçar os tanques transformam-se em armadilhas. Imagine o som da explosão ao impacto, o cheiro de fumaça e óleo queimado, a sensação de fragilidade ao tocar as próprias placas de metal. Cada erro na instalação, cada lacuna se torna uma vulnerabilidade. Quanto mais tentam compensar com soluções caseiras, mais os tanques russos ficam expostos ao inferno de drones e mísseis. E o mais inacreditável, essa improvisação não é só uma gambiarra, está destruindo os próprios veículos usados na defesa. Uma estratégia que na verdade vira uma armadilha mortal. O que será que os comandantes pensam agora? Como resolver essa crise de confiabilidade e recursos escassos? A resposta parece estar exatamente na própria fragilidade das soluções que eles acharam por bem criar. Porque na guerra, às vezes, acredite, o maior inimigo é quem tenta salvar seu lado, mas acaba destruindo tudo. Imagina o caos dentro do castelo de cartas que são os tanques russos. Quando os operários improvisados tentam proteger as máquinas de guerra, uma coisa horrível acontece. A camada de defesa, que deveria refletir o impacto, se torna inútil. As lacunas entre as peças deixam as explosões passarem sem freio. Os sons de impacto ecoam, cheios de uma energia destrutiva, enquanto as peças se desgastam rapidamente.
Você consegue sentir o calor da explosão, o cheiro de metal queimado e a sensação de impotência? As forças russas continuam a improvisar, mas a consequência é terrível. Seus tanques, que deveriam avançar para proteger a pátria, acabam se tornando vítimas de suas próprias mãos. A defesa do Reino Unido revelou que essas falhas deixam seus veículos vulneráveis a incidentes devastadores, especialmente as ejetoras de torre, que aparecem em vídeos assustadores das evidências na Ucrânia. Mas a questão vai além do absurdo. São tanques que deveriam sobreviver às batalhas, mas que por causa do erro na instalação da armadura reativa, se tornam bombas ambulantes. Como uma armadura mal colocada que deveria proteger, agora pode destruir o próprio tanque e o seu condutor. Imagine a frustração. Você, como tanqueiro, vendo seu veículo ser lentamente destruído por sua própria tecnologia improvisada. E o pior, essa improvisação faz os tanques russos ainda mais vulneráveis, mas aparentemente é a melhor chance que tem. Se conseguem chegar perto o suficiente, mesmo que a transmissão queime, ainda podem lançar alguns tiros. Para Putin, esse é o objetivo. Um avanço arriscado, mas que ao menos dá uma chance de causar danos antes de serem destruídos. O que você prefere? Ser destruído logo de início ou lutar por alguns momentos, mesmo sabendo que a desgraça é inevitável? Este é o drama escondido por trás do esforço russo. Em uma guerra onde a tecnologia é fundamental, a improvisação destrói os próprios veículos. No fim, não adianta o esforço ou a coragem. Quando a defesa se torna a própria arma da destruição, tudo o que sobra é o som de tiros, drones zumbindo acima, e a esperança curta de uma escapatória. A situação dos tanques russos na guerra da Ucrânia revela uma crise de esperança e inovação. Putin não se importa com perdas ou vidas. Para ele, o importante é continuar atacando, mesmo que seus equipamentos sejam destruídos aos poucos. Os tanques criados pelos próprios operadores improvisados com peças de sobra, agora são seus principais defensores, ou, na verdade, seus assassinos em potencial. Chega a ser irônico, antes eram as defesas originais do exército russo que estavam falhando. Agora, são as soluções caseiras que estão destruindo esses veículos caros e valiosos. Seus tanques, destinados a ser a ponta de lança em uma campanha rápida, estão se tornando peças de descarte. Segundo especialistas, a batalha por controle da Ucrânia está longe de ser o espetáculo que Putin imaginava. Em setembro de 2022, a Ucrânia já tinha destruído aproximadamente 30% da frota de tanques operacionais russos, quase 1.000 máquinas. E a partir dali, a situação só piorou. Tanques mais antigos deteriorados, substituindo os primeiros, muitas vezes sem a blindagem adequada, ficam à mercê de drones modernos que parecem caçar suas presas facilmente. O que era para ser uma vantagem virou uma armadilha. Os veículos inicialmente pensados para resistir a ataques de drones, agora servem de isca, sacrificados para comprometer recursos inimigos, como munições e mais drones. Mas essa estratégia de desgaste tem prazo de validade. E o que acontecerá quando a própria frota de tanques estiver toda destruída? Maybe, a esperança de uma vitória rápida se esvai, enquanto o exército russo enfrenta dificuldades inéditas. E enquanto os drones continuam a caçar seus alvos, quem salvará os tanques russos de uma extinção quase certa? Totalmente desesperados, os russos já não conseguem mais salvar seus tanques com as soluções que têm. Eles estão recorrendo a estratégias de forte impacto, como resgatar velhos tanques T-64 do armazenamento, tentando fazê-los funcionar. Imagine o som das peças antigas sendo ajustadas, o cheiro de metal envelhecido preenchendo o ar, enquanto a esperança de uma última oportunidade se esvai. Paralelamente, a artilharia de infantaria é usada como um último recurso para ganhar tempo, dando uma trégua às forças mecanizadas que tentam se recuperar. Porém, essa tática também é passageira e o tempo está se esgotando. Enquanto isso, a Rússia tenta inovar a força, mas seus esforços parecem cada vez mais desesperados e pouco inteligentes. A armadura reativa, por exemplo, não funciona mais. Pode ser por causa da idade avançada ou pela incapacidade de instalação adequada. E aí uma notícia surpreendente, os chamados Sarmanglis estão mostrando alguma eficácia maior, embora destruam as transmissões dos tanques. Você consegue imaginar isso? Tanques quase incapacitados por uma improvisação que deveria protegê-los. E as tentativas de soluções improvisadas. A mais recente é a invenção de telas dobráveis anti-drone. Como o espelho da criatividade ou falta dela, a Academia de Engenharia Militar de Carbichel registrou uma patente de uma barreira modular, feita de metal e que se dobra.
Uma tentativa de combater os drones, igual às capas improvisadas que a Ucrânia já usa. Nas mãos russas, uma cópia quase exata do que foi criado na Ucrânia. Acredita-se que essa nova barreira seja até 50% mais eficiente contra os ataques de drones ucranianos. Mas o que realmente chama a atenção? Ainda não se sabe o peso dessas telas dobráveis. Como podem ser colocadas nos tanques, se sua facilidade de transporte e instalação? A verdade é que enquanto tentam reinventar a defesa, os russos continuam descobrindo uma dura realidade. Quanto mais tentam inovar, mais seus tanques são sacrificados. E a pergunta que fica no ar é: por quanto tempo essa tragédia vai continuar? Até que o que restar seja completamente destruído ou eles encontrem uma solução real. Você acha que um tanque de guerra pode se tornar seu pior inimigo? Imagine o peso das gaiolas de arame sobre a torre, o rangido das toras amarradas na blindagem, e o silêncio mortal quando a transmissão falha, deixando o veículo imóvel no campo de batalha. Assim começa a tragédia da Rússia na Ucrânia, onde defesas improvisadas contra drones se voltam contra os próprios tanques. Sob o céu cinzento, cheiro de óleo queimado e metal retorcido, um tanqueiro relembra o pânico de junho passado, quando imploraram por armadura reativa, mas receberam apenas sucata. Por que a Rússia força seus soldados a criarem proteções com materiais de limpeza de minas, arriscando tudo em garagens de campo? Essa humilhação revelará se seus tanques sobreviverão à própria guerra, ou cairão vítimas das mãos invisíveis do céu. No resumo anterior, vimos como as gaiolas de arame improvisadas pelos russos, conhecidas como XAR Mangos, prometem bloquear drones ucranianos, chegando a ser 1,2 a 1,5 vezes mais eficazes que alternativas improvisadas. Mas o peso desconhecido dessas proteções levanta dúvidas. Elas pesam tanto quanto as versões existentes? Se sim, a destruição das transmissões retornará, aprisionando a Rússia no impasse da própria desastrada defesa. O que acontece quando essas proteções, em vez de salvar, condenam? Imagine o barulho ensurdecedor de engrenagens quebrando sob o estresse, o odor pungente de lubrificante derramado misturado ao cheiro de explosivos caseiros. Em um flashback doloroso, um tanqueiro recorda o tremor no estômago ao montar cabos em um tanque experimental. A jornada de 10 quilômetros foi breve. Até que um lado da caixa de engrenagens falhou, deixando o veículo como um cadáver de aço. Como podem essas defesas salvar tanques se destroem seu coração mecânico, forçando o abandono no meio do caos, vulnerável aos drones zumbindo acima? Porque sem transmissões funcionais, um tanque é só uma fortaleza morta, e a tripulação vira presa fácil, tornando cada proteção uma sentença de derrota. Para além das XAR Mangos pesadas que danificam transmissões e queimam encargos dos torres, a Rússia enfrenta uma crise ainda mais profunda, a ausência de armadura reativa profissional. Em vez disso, nos BVMS modernos, apenas versões caseiras feitas em oficinas improvisadas, com chapas de metal moldadas e inserções explosivas do UR-77, funcionam apenas 50% dos casos em ângulos específicos. Como é possível que a maior potência tanquista do mundo deixe seus operadores parafusar explosivos artesanais em tanques antigos, datados da Primeira Guerra Chechena em 1994? Sinta o calor abrasador dos motores aquecidos sob o sol implacável, o toque áspero de soldas irregulares prendendo blocos que mal explodem. Em outro flashback, um soldado revive o terror de agosto de 2022, quando armaduras reativas velhas falharam ao absorver mísseis, ejetando torres em bolas de fogo documentadas por vídeos chocantes. Ironia cruel. Essas defesas que poderiam refletir explosões, agora causam mais danos quando mal instaladas com lacunas que amplificam impactos. A pergunta retórica que fere: se esses blocos detonam errado, quem sofre? E se a Rússia não treina seus tripulantes para mantê-los abandonando-os inteiros para evitar o pior? Isso transforma heróis em vítimas, expondo uma incompetência humilhante que ecoa em cada tanque abandonado nas linhas de frente. A realidade chocante emerge das estatísticas implacáveis da frota soviética de 64 mil tanques em 1994. A Rússia caiu para cerca de 12 mil em 2020, com apenas um terço operacionais. Hoje, restam apenas 2.887 em estoque, mais da metade em mau estado, e menos de um quarto, pouco mais de 721, considerados utilizáveis no campo de batalha. Menos de 100 são os modernos T-80, enquanto os demais são relíquias como T-62, T-64 e T-72 iniciais.
Como pode um império militar deixar seus tanques morrerem de ineficiência própria, sem contar as baixas por armas anti-tanque, drones e desastres internos? Imagine o silêncio opressivo de um depósito com tanques enferrujados, o barulho distante de explosões ecoando de batalhas perdidas. Em um flashback angustiante, o mecânico revive reparos frenéticos em 2023, suando ao soldar armaduras caseiras em condições de guerra, sabendo que uma montagem errada poderia tornar o veículo um alvo imóvel. A reviravolta inesperada. Essa escassez força a recuperação de unidades danificadas, mas com drones rondando, quem ousaria aproximar-se de seu próprio fantasma metálico? A humilhação cresce. Com menos de 1.000 tanques restantes no combate, a Rússia ainda captura apenas 20% da Ucrânia desde fevereiro de 2022. O que acontece quando essa defesa improvisada acelera o fim da frota inteira? Talvez o próximo vislumbre seja o colapso total, com tanques incapazes de roçar 1 centímetro adiante. Apesar de esses tanques pelo menos moverem as forças russas a alguns quilômetros à frente, a Rússia conseguiu capturar apenas cerca de 20% da Ucrânia desde fevereiro de 2022. Os outros 80% permanecem intactos, pois a frota de tanques russos é constantemente interrompida pelas próprias defesas que eles esperam usar contra os drones ucranianos. Qualquer plano futuro para melhorar a proteção desses veículos será tarde demais, e mesmo o equipamento mais moderno, como a armadura Arena M, que deveria destruir drones em grande quantidade, já está sendo destruída pelos ataques ucranianos. Isso torna essa defesa tão inútil quanto as armaduras improvisadas, as chamadas caixinhas de ferro que vêm destruindo vários tanques russos. Quer saber mais? Acompanhe nosso vídeo e não deixe de se inscrever para ficar por dentro dos principais fracassos do arsenal russo atualizado. Se você gosta de análises detalhadas e reviravoltas impactantes, este é o seu lugar. E a grande surpresa vem logo adiante. A verdade por trás da Arena M pode ser a maior mentira do conflito.